Olá, bem-vindo ao canal 1.Banda, eu sou Paulinha Bandarra e está começando mais um Causos de Macumba. E hoje estou recebendo aqui o meu irmão, um querido, ele foi a primeira pessoa que gravou comigo pro YouTube. A gente tem uma conexão ancestral mesmo. E a gente tem uma conexão que ninguém consegue explicar, nem a gente também fica assim, mano, o que acontece? Então ele sempre vai estar presente na minha vida, ele sempre vai estar presente nos meus projetos. Sim, ele é Yuri Pólvora. Eu já falei isso no outro vídeo, que ele já vem com a macumba no nome. Filho de Iemanjá, filho de Pai Oxalá, traz toda essa força da criação, sacerdote de Umbanda. Bem-vindo, te amo, peço a bênção. Eu que peço sua bênção, minha irmã linda. E você faz parte de todo esse processo, você me conhece, a gente tem essa energia, a gente tem essa conexão. E eu agradeço ao Orixá, agradeço ao nosso Tori por ter trazido a gente, agradeço a Exu que nos colocou nessa encruzilhada, aos nossos mais velhos, aos nossos mais novos, a bênção, Motumbaxé para todo mundo aí. Ai, que lindo! E ó, aqui eu falo que é encruza mesmo. E o grande objetivo desse programa, dessa série que eu tô fazendo, que eu tô gravando com muita gente, que tá sendo assim incrível, é a gente falar dessa vivência que só em terreiro acontece, sabe? Essas coisas que só em terreiro acontece. E eu sei vários causos seus, mas eu quero que você compartilhe aqui com todo mundo e traga esses causos macumbísticos da sua vida. Conta pra gente alguns causos aí. E é por ser uma encruzilhada que eu amo tanto esse canal, porque que macumbeiro não gosta de uma encruza, né? É encruza em T, é encruza em 3, é encruza... A gente ama uma encruza, é por isso que a gente ama um 1.Banda. Parabéns pela sua iniciativa de colocar a gente em contato uns com os outros. E eu aprendo muito com os irmãos que contam seus causos. A gente ri, a gente chora. Então é muito legal esse compartilhar, esse contribuir, essa comunhão. E por onde a gente começa? Fala que você começa por onde você quiser. Você vai ver que a hora que você der o play aí nos causos, começa a vir outros e outros e outros. Nós estamos aqui, esse espaço aberto é seu. Aqui a casa é sua. Ai, que delícia. Eu amo essa casa e respeito. E é muito legal. Eu vou começar do começo, porque para mim é o causo mais intenso que eu tive, apesar que nós dois tivemos, né, muitas experiências profundas com a Umbanda, mas a minha meu primeiro contato com a Umbanda foi muito intenso, porque foi meu primeiro contato com qualquer religião afro-brasileira. Eu venho de uma família de baianos, né, que tinham até um contato com a religiosidade afro-brasileira, mas a minha avó havia se convertido um pouco antes de eu nascer à religião evangélica, minha mãe por consequência, alguns dos meus tios, então eu nasci numa família que tinha esse viés evangélico e fui criado como evangélico. Então eu aprendi, né, na igreja evangélica a olhar com desconfiança para as expressões, né, africanas e afro-brasileiras. E quando eu cresci, eu fui fazer teologia para ser um sacerdote evangélico, ser um sacerdote protestante, mas depois de um tempo eu comecei a questionar tudo aquilo, até por uma questão de identidade, né? Eu comecei a ver em mim e falei, nossa, eu não me identifico com isso, e também a minha identidade sexual, né? A minha orientação sexual. E aí eu comecei a questionar algumas coisas, e acabei saindo do seminário e me tornei, assim, uma pessoa cética, digamos. E por muitos anos eu fui muito cético dessas coisas espirituais, eu busquei me afastar ao máximo, mas... Eu adoro isso, adoro isso. Cético! Conte-me mais! Hoje ele tá mergulhado no dendê. Meu amor, mas olha... Eu quero entender esse processo aí, conte-me mais desse ceticismo. Sempre assim, sempre olhando com desconfiança tudo que era espiritual, mas tendo aquelas coisas de uns tremelicários, umas coisas estranhas, uns arrepios. E assim, para mim era tudo psicológico, então, e eu entrei em vários processos emocionais, etc. Depois de um tempo, eu comecei a me relacionar com uma pessoa que era da Umbanda.
E assim, eu sempre gostei, apesar de ter um certo olhar crítico, né? Isso sempre me atraiu. Hoje eu percebo o quanto isso me atraía, né? O batuque, as danças, a música, a alegria. E aí ele me convidou para ir a um terreiro que era numa outra cidade. Então nós pegamos um ônibus, fomos a outra cidade. Eu nunca tinha entrado num terreiro na minha vida. Tudo que eu tinha ouvido era que isso era ruim, que tudo aquilo que a gente sabe. As galinhas sangrando voando, era aquela coisa, o povo torto. E era uma gira de esquerda, era uma festa de esquerda, não era nem uma gira, era festa de esquerda. E aí, chegando lá no terreiro, era uma casinha, era uma cidade assim, periférica, na periferia de uma cidade periférica. Perto de São Paulo, né? No litoral ali. No litoral, eu morava em Peruíbe, no litoral, e nós fomos a Pedro de Toledo, que é uma cidadezinha. Minha mãe é de lá, a casa onde eu fui batizado é lá, e onde eu desenvolvi minha mediunidade, axé minha mãe, sua bênção. E aí, aliás, eu quero agradecer aqui, né, a minha mãe Pérola Negra, aos filhos da Cabocla Jurema, que é a minha casa de ancestralidade, né, que é a minha casa de início. E chegando lá, eu vi aquela casinha, Paulinha, juro pra você, era um lugar de bambu, pau a pique, assim, e o chão era de terra, não tinha nada, não era um centro, não era... Mas eu olhei aquilo e pra mim parecia uma mansão, cara. Eu já cheguei apaixonado. E é uma coisa muito louca, porque eu cheguei e olhei aquilo e falei... Voltei pra casa. Ó, tô todo arrepiado, gente. Já começa a ficar... É uma sensação muito forte, né? Forte. Mas tudo bem. Entrei e falei assim, não vou julgar nada, tô aqui por uma experiência cultural, né? Acompanhando meu namorado e tal. E aí começou a cantar as músicas. Eu sei que eu fiquei hipnotizado. Eu já olhava para as pessoas quando as pombogeiras começaram a cair, quando os exus começaram a cair, eu olhava para as pessoas e eu via a entidade, eu não via mais o médium. Então eu via assim, minha mãe de santo lá com seu capa, era seu capa. Eu via a dama da noite, era a dama da... E ela é uma senhora, minha mãe de santo, negra, alta, preta, uma mulher linda, sabe? Poderosa. Poderosa, ela exala isso, mas tipo assim, ela é muito feminina. E quando ela tava com seu capa, era um homem falando comigo, me dando boa noite. E eu apaixonei por aquilo, eu fiquei encantado. Sei que foram 5 horas, porque era a cada 15 dias, né? Foram 5 horas de festa e para mim passaram 15 minutos. Depois disso, abriu-se para as consultas, né? Para a gente poder falar com os guias e se orientar com os guias. E aí abriu e virou para os baianos. Então era festa de... Que lá é uma casa que também é muito ligada com o povo baiano, que eu amo e admiro demais. Começou a manifestar, né? Começou a incorporar os baianos e tal, abriu. Eu fui me consultar com o seu Zé Baiano primeiro, depois com o seu Severino e tal. Só que nisso, a mãe de santo, que eu achava que era a mãe de santo, ficava olhando para mim sem parar. E ela tava com Dona Maria Bonita. E quando as pessoas chegavam para ela e falavam assim, Dona Maria Bonita, né, perguntavam alguma coisa para ela, eu olhava e falava assim, Maria Bonita, mas Maria Bonita tipo de Lampião. Fiquei meio assim, sabe? O cético entrou em ação. E ela olhando direto pro meu olho. As pessoas consultavam e ela olhava direto para mim. Eu lembro da expressão dela. E ela me chamou. Eu estava consultando com o seu Severino, se eu não me engano, que é um dos meus padrinhos. E ela veio e me chamou. Nisso eu fui até ela e ela falou assim, moço, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, eu vim convidado, Dona Maria Bonita. Já todo mundo tá chamando, né? Vou chamar nós respeita também, né? Nós não é tonto, nós respeita. A gente pode até não estar entendendo, mas a gente respeita. Eu não vou. Não vou ser eu que vou desrespeitar a Dona Maria Bonita na casa dela, imagina. Eu fiquei pensando, se ela era mulher de Lampião, muito menos. Pelo amor de Deus. Cheguei lá, conversei com ela, ela falou, então, o que você veio buscar? Eu falei, Dona Maria Bonita, não vim buscar nada, vim para conhecer. Ela falou, o que você veio buscar aqui? Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que falar alguma coisa. Eu tenho que falar para ela o que eu vim buscar, né? Senão, E eu fiquei meio travado, sabe quando você trava? E aí ela falou assim, e aí, moço, o que você veio? Aí eu falei, então eu queria só saber meus orixás de cabeça. Ai, Paulinha...
Dona Maria Bonita abaixou na minha frente, pegou uma folha do chão, porque o chão estava cheio de folhas, né? No terreiro que eu ia tinha esse costume de forrar o chão, né? Sim. De forrar o chão. Ela pegou a folha do chão e falou assim: moço, se você conseguir ficar 2 segundos com essa folha na sua mão, eu te digo quem são seus orixás de cabeça. Aí eu, gente, você tá zoando com a minha cara. Você tá brincando comigo. Pegar uma folha e você vai me dizer, tudo bem. Achei que era tipo uma coisa, não sei se era uma coisa simbólica, né? Pega essa folha desse chão. Nem sei o que eu pensei na hora, porque não deu tempo de pensar. Na hora que eu fui pegar a folha, eu bolei, eu entrei em transe mediúnico. E assim, meu... Eu tô rindo, mas é porque eu fiquei imaginando isso tudo acontecendo, né, cara? Não, que lindo, assim. É linda, esses casos são lindos. Conclusão, você não conseguiu segurar a folha. Cara, não, sério, foi uma coisa tão intensa, porque eu sinto até hoje quando eu conto, porque eu peguei a folha, entrei em transe, e quando eu entrei em transe, aconteceu a coisa mais louca. Você me conhece, eu sou uma pessoa que eu questiono muito, né, e tal, mas aconteceu uma coisa muito louca, que tipo assim, parece, no momento, né, me deu a impressão de estar parado num canto do terreiro, me vendo o meu corpo. Então, ou seja, eu desdobrei, né? Hoje eu sei o que aconteceu. Eu desdobrei e eu pude me ver incorporado. E eu dançava, mas eu dançava que eu parecia uma baiana. E era a primeira entidade que se manifestou, Dona Margarida. E aí, ela começou a dançar e começou a falar: oxente, Bahia, minha Nossa Senhora, e você falando com sotaque baiano super carregado. E assim, reverenciando Dona Maria Bonita e conversando como se fosse uma amiga de ano. Eu assim, o que é isso? A voz mudou, a expressão mudou. Gente! Né? Tipo, o que tá acontecendo? E Dona Maria Bonita então falou: olha, o médium, é a primeira vez que o médium recebe, fica calma, conversando com a entidade pela primeira vez, né? E Dona Margarida falava assim: que calmo que é? Isso é uma festa. Eu vim pra festa, a primeira vez que ele deixa eu vir. Eu vou comer farinha. E deram farinha pra ela. Ela comeu aquela farinha. E minha mãe de santo, não é essa mãe de santo moderna. Ela colocava um monte de pimenta. Ela levava umas pimentas, uns negócios de pimenta assim, misturado. E um monte pra ver se o médium tava realmente... Vocês sabem, né? Um bando antiga. Sim. E ela comia aquela farinha cheia de pimenta, Paulinha, e eu só olhava aquilo e falava: tá bom, Dona Margarida, legal, mas esse corpo é meu, né? Não sabia o nome dela ainda. O forró também é meu, viu, gente? O hoje é da entidade, o amanhã é do médium, né? Então, assim, por favor, a senhora... Mas, gente, foi a experiência mais linda da minha vida. E eu senti uma coisa que eu não tinha sentido até ali: paz. Eu senti paz. Eu tinha uma voz na minha cabeça que me questionava e que ainda tenho, né? A gente lida com essa voz o tempo todo, que se questiona, que te diminui, que te compara com as outras pessoas. E naquele momento essa voz silenciou, cara. E olha, até hoje eu sou muito grato à Dona Margarida, eu sou muito grato aos guias, porque essa sensação de paz é incomparável e impagável. E essa foi a minha primeira experiência na Umbanda. A partir daí você nunca mais abandonou? Nunca mais. E assim, eu tive meus momentos de questionamento, como a gente tem, né? Eu questionei muito a minha casa, eu questionei muito a minha mãe de santo. Eu não fui aquele filho... Eu acho que isso faz parte de um processo, né? Processo de maturidade. Muito. E hoje até eu falo para os mais novos, né, que chegam: conheça os fundamentos da sua casa, respeite o seu pai e mãe de santo, o seu zelador, porque você não sabe exatamente como é, sabe? Você chega já, e aí você lê coisas na internet. Eu lia muito na internet, eu via muito vídeo, então eu já chegava questionando: mas isso não é assim, isso não é Umbanda. Entenda os fundamentos da sua casa. Eles existem por um motivo. E você está lá por um motivo. Até que se complete o ciclo, é importante que você
E eu, Paulinha, eu questionei muito minha mãe de santo e eu vivi muitos cortes nesse ciclo. E hoje eu vejo com tanto amor, com tanto respeito, eu vejo o quanto ela cuidou de mim, o quanto ela zelou por mim. Então, olha, eu só agradeço aos mais velhos mesmo, aos que vieram antes de mim e ao meu chão. E é importante você dizer isso, porque até no outro vídeo que tá aqui no canal, eu conversei sobre isso com a Aleca. Que uma das coisas, né, além da fofoca, mais difíceis dentro de um terreiro é o ego. E essa questão, então, de eu li os livros, ou eu assisti um vídeo, eu fiz um curso, e querer chegar no terreiro e mudar um fundamento, ou chegar para o pai, questionar, isso é a maior falta de respeito, né? Porque você, religiões de matriz afro-ameríndios, né? A gente tem que entender que essa questão de ancestralidade se faz muito, né, nos povos originários. É o respeito ao mais velho. O respeito ao mais velhos está em um dos nossos 10 mandamentos, né? Como religiosos de matriz africana. A gente tem que reverenciar. Isso não quer dizer que ele seja mais que você. Isso não quer dizer que ele seja superior a você. Não é isso. É o respeito à vivência e à sabedoria que o mais velho carrega. Então, é muito importante você trazer isso, porque eu me lembro no outro terreiro que eu fazia parte, que eu fiz diversos cursos, e fiz cursos de doutrinas que o meu pai de santo também, ele não aplicava no terreiro e não concordava. Mas eu jamais, quando eu falei que eu ia fazer sacerdócio, então, muita gente falava assim, mas você vai ser mãe de santo? Você vai ser isso? Eu falava, não, gente, eu tô só buscando o meu crescimento pessoal. Agora, sempre respeitando o chão que eu piso. Né? Eu nunca cheguei pro meu pai de santo, lá no terreiro que eu fazia parte, não se cultuava, por exemplo, Logunã, não se cultuava Oxumaré, por exemplo. Oxumaré não se cultuava. Eu nunca cheguei pra ele e falei, e aí, pai? Você não acha que nós temos que ter uma imagem de Oxumaré aí, ó? Não, eu sempre respeitei. Se ele me perguntar algo, eu respondo o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vivenciei ou o que eu experimentei. Mas jamais colocar. Então, é muito importante. Mas eu acho que isso também faz parte de um processo, né? Vai ficar quem tem que ficar, vai sair quem tem que sair. E principalmente quando você amadurecer dentro da religião, porque vai passar. Tem o período de encantamento, tem o período de... A relação tá em crise, vai ter a relação em crise com a tua religião. Vai ter. E aí é nesse momento onde você vai amadurecer, porque aí é no momento da crise que você vai falar, e aí? Aí você vai olhar para tudo que você vivencia. É isso que você falou. É interessante isso com relação ao ego. Porque o que eu percebo, a Umbanda é uma religião de responsabilidade pessoal. Nós somos uma família, mas cada médium é responsável pelo seu desenvolvimento. Então, assim, é natural que ela atraia pessoas com um ego muito forte, que atraia pessoas com opiniões fortes. E isso é positivo para a Umbanda no geral. Isso faz dos umbandistas casca grossa, porque a gente tem que enfrentar muitos questionamentos, muito preconceito lá fora. Então, é importante que a gente seja mesmo casca grossa. Mas dentro de casa, a gente ser casca grossa fora de casa é uma coisa, mas dentro de casa respeitar os mais velhos, essa consciência facilita o seu caminho. Não é nem por uma questão de, como você disse, que ele seja maior que você, que ele seja uma autoridade. É que ele já passou por tudo isso que você está passando. Então vai te facilitar tanto. Minha mãe de santo, e assim, entenda que o seu zelador, sua mãe, seu pai de santo, seu babá, sua iá, o seu zelador de santo, o interesse maior deles é que a corrente mediúnica, todos prosperem, todos fiquem felizes, todos se sintam acolhidos, todos se sintam nutridos por aquela corrente. Então, não é o objetivo da sua mãe, do seu pai de santo, com reservas, tá, gente? Pode até ter, como tem em toda religião, sim, mas na maioria das casas, você vê que o pai e a mãe de santo querem o melhor para você. Se você perceber que esse não é o melhor para você, depois que você caminhou por esse caminho, depois que você ouviu o que os seus mais velhos têm para dizer, e você diz assim, não, eu não me identifico com essa filosofia, eu não me identifico com essa linha, amor, tem muitas casas e o orixá vai te orientar para o lugar que você precisa ir. Perfeito, é exatamente isso. E é muito legal, eu acho que é uma coisa que falta muito dentro da Umbanda, eu acho que isso dentro do Candomblé é muito bem enraizado.
Uhum. Mas eu acho que falta muito na Umbanda o conceito família, né? Comunidade. E a comunidade vai ter problema, vai brigar, porém, somos um. Temos que olhar, eu não posso estar plenamente feliz na minha caminhada e um irmão não está. Eu É acho uma que isso corrente falta muito. necessária. E isso falta muito, né? Eu ouvi muito que terreiro não é lugar de fazer amizade, terreiro não é lugar de. É sim, Gente, como que cara! não é lugar? É sim, cara! A gente tem que dar a mão pro outro, a gente tem que saber a dor do outro, né? E vai enfrentar os conflitos, e vai enfrentar os conflitos como qualquer família sanguínea. E tipo assim, você tem. É interessante isso, porque a gente chama até os dirigentes de pai e mãe. Por que a gente chama? Porque tem essa identificação mesmo de família, né? A Umbanda é um lugar, é um espaço, gente. E assim, isso vem de um dos outros amigos espirituais que eu amo muito, que é seu Zé Pilintra. E o seu Zé que acompanha. Meu Saravá, amigo. Ele é meu aliás, eu acho. Ele assim, ele é tão meu brother, seu Zé. Que o Yuri fala assim, meu Deus do céu. Já aconteceu de eu nem estar no local, seu Zé mandar um recadinho pra mim. Gente, ele adora. E assim, é muito direto pra você. Ele lembra de você. É incrível. E seu Zé, eu já nem considero ele mais, claro, com todo respeito, um guia de Umbanda no sentido de que só quando ele família. Ele é, cara, ele é meu parceiro, ele é meu comparsa, ele é meu sócio. E quando ele tem que me bater, ele vai lá e bate. Mas é isso, tipo assim, essa questão da família é uma das coisas também que me atraiu na Umbanda, porque o meu terreiro, por ser de chão, por ser um terreiro onde você tinha que pegar um ônibus para ir, era um lugar onde você sentia que você tinha o apoio dos outros médiuns, não tinha essa coisa de médium como médium, sabe? Não é esse mundo cão, entre aspas, que a gente enxerga, e tudo bem se é em outros terreiros, mas era um lugar de acolhimento. Só que eu, como bom filho rebelde, sempre bati de frente com a minha mãe. Sempre questionei, e ela sempre com a maior serenidade. E, Paulinha, com uma generosidade. Minha mãe, ela, para você ter ideia, ela foi feita no candomblé, e aí ela tem um sacerdócio, uma missão de Umbanda, então por isso ela começou o terreiro, né, a casa dos filhos da Cabocla Jurema e tudo mais. E ela fez isso sendo perseguida pelas pessoas da cidade, sabe? Sendo mal vista. Então, assim, por mais que a gente veja os nossos pais, e tem as nossas críticas pessoais, mas quando você olha a jornada que eles fizeram, você ganha respeito. Você respeita aquilo. E ela sempre trouxe um quê de alegria, de que Umbanda... Eu ficava numa coisa assim, não, Umbanda é coisa séria, muito sério, nananã. Li esses montes de livro e falava, não, tem que ser assim, você tem que entrar desse jeito, tem que sair desse jeito, e tem que virar para a direita ou virar para a esquerda. E ela falava, Yuri, vive. E essa é uma das coisas que eu passo para os meus, né, para aqueles que estão sob a minha responsabilidade. Vivam a Umbanda. Não fiquem preocupados se você está fazendo alguma coisa. Não viva na sua cabeça, sabe? É importante saber, é importante conhecer, é importante estudar. Total. Mas a Umbanda é uma coisa que tem no coração, no estômago, nos pés, sabe? A Umbanda é algo que você incorpora na sua vida. Lindo. É exatamente isso. Cara, e por isso que eu sou apaixonado pela Umbanda. E seu Zé, ele... Eu tenho um caso com o seu Zé. Manda. Adoro. Porque, Saravá, seu Zé. Saravá, seu Zé. O seu Zé que me acompanha, bom, você conhece, ele é malandro, só que ele é aquele malandro que, tipo assim, ele é um cara muito direto. Seu Zé é um cara direto, ele não tem meias palavras, ele não fica de conversinha, então e acho que é por isso, tenho certeza que é por isso que as pessoas se identificam com ele, por ser esse cara ponta firme. Se ele fala, tô com você, ele tá com você em todos os momentos, sabe? Pro que der e vier. Então, independente se às vezes eu bato cabeça, seu Zé tá lá. E teve uma época que eu tava batendo muita cabeça, porque eu tinha me mudado, então já não estava mais frequentando os filhos da Cabocla Jurema, já não tinha minha mãe de santo perto. E aí eu fiquei um tempo sem frequentar a Umbanda, sem frequentar um terreiro, mas sempre me considerei umbandista, nunca deixei essa identidade. E aí eu e meu marido, né, nós fomos a um terreiro numa cidade vizinha. E era um terreiro, Paulinha, ó,
as melhores experiências que eu tenho de terreiro são essas experiências de terreirinhos, assim, aqueles terreirinhos pequenininhos bom, era um terreiro que até hoje, olha, a bênção, a Iade lá, ela construiu um puxadinho na casa dela. Eu morava em Santos, era em São Vicente, então era num bairro em São Vicente que era longe, Umbanda boa é Umbanda longe. Mas assim, tipo, fomos ao terreiro, chegamos lá e era um quartinho no fundo da casa dela, Paulinha. Um congá, que era uma mesa, os santos ali, sabe? A coisa mais linda. Eu já tinha aprendido a respeitar essa Umbanda, que antes eu achava que a Umbanda over intelectualizada era a única Umbanda, mas nessa época eu já tinha aprendido a respeitar uma Umbanda de chão, uma Umbanda de experiência. A oralidade, né? Sabedoria que vem, o conhecimento que vem da oralidade. Cara, e essa Iá, ela é vó de uma amiga minha, 70 anos, por aí, uns 70 e poucos anos. E ela chegou, calminha, assim, sabe? Andando, aquela velhinha, sabe aquela vozinha? Que bom vocês estão aqui. Olhou pra mim já assim, né? Eu sei. Eu sei quem você é. Mas, tipo assim, com aquele carinho, com aquele acolhimento. Recebeu seu sultão da mata. Paulinha, a senhorinha que andava arrastando, pulou desta altura, assim, 1,5 metro do chão, deu ir lá, batendo no peito, que eu falei assim, meu Deus, Ogum encarnou de novo, é rei, o senhor é rei, Patacuri, meu pai, é rei. E era seu sultão, imagina o Ogum dela que veio depois. Arrepiou, bateu o joelho no chão, assim, pá, deu ir lá. E começou, eu arrepiava, que era uma coisa, né? Linda, linda. E aí acabou a gira, maravilhosa, saí de lá descarregado, eu e o Vitor e tal, o Vitor que é meu marido. E aí nós pegamos o carro para voltar para casa. Só que, quem disse que a gente lembrava o caminho de volta? A gente começou a se embrenhar por uns bairros que, sério, senhor, não tinha ideia de onde a gente estava. Se a gente estivesse num planeta alienígena, a gente estaria mais orientado do que lá. E eu não sei por que o tal do GPS estava dando errado e a gente foi parar no meio de um morro. Tipo, cara, sem saber onde a gente estava. Nisso eu já comecei a tremelicar, né? Eu falei, ai, não, já vem. Quem é? Quem que é? Quem que tá aqui? Tá vindo. E nisso, lógico, que era seu Zé, né? Seu Zé adora passear de carro, ainda mais com o Vitor. Seu Zé adora conversar com o Vitor quando tá dentro do carro. Não sei o que ele tem, eu vou perguntar ainda. E estávamos lá no carro e seu Zé começa a rir, né? Daquele jeito debochado dele. E aí, você tá perdido, meu filho? E o Vitor assim, saravá, seu Zé, sua bênção, não sei o quê. Seu Zé, não sei para onde a gente tá indo, não sei o quê. E ele começou a acalmar a gente, do jeito que ele faz, sabe? A vida é assim às vezes. Ele começou a mostrar aquilo como uma grande metáfora do momento que a gente estava vivendo. E conversar com a gente, falar não sei o quê. E nisso ele falou assim, vira direita aqui. No que o Vitor virou, a gente estava em casa praticamente. No que ele foi conversando, ele foi guiando a gente. E a gente chegou em casa nessa conversa. Então, só para mostrar pra gente, porque a gente estava muito confuso nessa época e não estava frequentando nenhum lugar, que às vezes a gente fica assim, sabe? Achando que os caminhos estão fechados, achando que a gente está sendo levado para um lugar que, na verdade... E, na verdade, não. Eles sabem que, às vezes, a gente precisa fazer o caminho mais longo para chegar onde a gente quer. Que lindo! Que lindo! Nossa, que lindo! E é só para fazer um adendo, gente, realmente, viu? O Yuri é a pessoa mais perdida do Brasil. O Yuri não tem noção. Ele não tem noção. Nós vamos ter que registrar aqui, né? Porque as pessoas vão falar assim, mas será que não era o Yuri, não sabia? Não, gente, não. O Yuri primeiro que ele não dirige, segundo que ele é mais perdido mesmo. E terceiro porque ele é sagitariano, é essa vida dele mesmo, tá? Ele só vai, ele não tá sabendo muito bem pra onde que a floresta... Eu não presto atenção no caminho, você tá no carro, eu vou viajando, eu vou dormindo. Gente, eu não presto atenção em nada do caminho. Pra dizer que era uma coisa inconsciente, de tipo assim, ele registrou o caminho inconsciente.
eu não me recordo exatamente, mas eu tenho quase certeza que a gente foi até lá, eu tava mexendo no celular, eu tava fazendo alguma outra coisa, que eu tava completamente distraído. Porque eu sou assim quando eu entro no carro. Não, por isso que eu fiz questão de dizer, porque como eu te conheço muito bem, seu Zé realmente, ele é um irmão, né? Ele é um direcionador, ele é um orientador, ele é um ancestral muito querido, muito afetuoso, de muito conhecimento, né? Ele traz uma sabedoria nas palavras e é muito rico isso, né? Você vê, ele utilizou de um momento de um momento real ali, de vocês estavam perdidos e, meu Deus, para que lado que eu vou, para que lado que eu não vou, e trouxe essa metáfora para a vida de vocês, né? Então, assim, percebeu que era aquilo. É como se ele... Hoje eu entendo que ele criou aquela situação. Foi proposital, o GPS não tá funcionando, foi proposital. A gente precisava daquilo naquela hora. E essa é uma das coisas que também eu falo para os mais novos, para quem tá chegando na Umbanda. Confie nos seus orientadores, porque eles sabem o que você precisa naquela hora. Eu sempre questionei muito. Eu cheguei a brigar sério com o seu Zé. Brigar de bater boca. E ele incorporando em mim para bater boca em mim, ele desincorporando e eu batendo boca. Bom, a gente já teve altas discussões, mas eu percebi que eles têm uma outra perspectiva. Não quer dizer que, assim, eles saibam tudo, quer dizer que eles vão passar tudo para você, quer dizer que eles saibam muito mais que... Não é isso. Mas, tipo assim, é como se ele fosse o cara que tá te ensinando a dirigir, sabe? Ele é um instrutor de direção, então ele tem aquela perspectiva do instrutor de direção. Quem dirige a sua vida é você. Mas o guia, o orientador, ele tem essa perspectiva, então ele pode te dar os macetes. Se você pode facilitar a sua vida, para que complicar, meu amor? Facilita. Ouve os seus orientadores, ouve os seus guias, e principalmente o seu Zé. Paulinha, eu passei por coisas com o seu Zé, porque quando eu comecei a receber seu Zé, as pessoas diziam para mim, não, seu Zé não incorpora mais na Umbanda, seu Zé já passou, ele já não vem mais como um malandro. Então eu falava assim, gente, tô recebendo um quiumba que fala que é seu Zé Pilintra, ai, não acredito. Tô recebendo, isso é um obsessor. Uma vez eu tava na rua, Paulinha, nossa, gente, ó, pra você ter ideia. Uma vez a gente tava na rua, e sabe aquele momento quando você ainda não tá... Você ainda tá aprendendo a trabalhar a sua mediunidade? Seu Zé me protegia muito nesse momento, porque senão eu cheguei a receber obsessores. Então, eu sei como é, tá, gente? Eu sei como é receber um quiumba, então... E aí, eu tava na rua uma vez, nós estávamos conversando com alguns amigos, e de repente eu perdi a consciência, eu tava num momento emocional muito ruim, e provavelmente eu receberia um obsessor naquele momento, e veio o seu Zé. E seu Zé me pegou e já falou, ó, tá errado isso aqui, nananana, falou o que ele tinha para falar para as pessoas que estavam presentes, e aí eu voltei do transe mediúnico. E nisso que eu voltei para casa com um desses meus amigos, eu falei assim, ó, eu acho que eu tô ou com algum problema psicológico, ou isso é um quiumba. Nisso que eu falei isso, Paulinha. Ai, meu Deus, por quê? Por que que eu fui abrir minha boca? Eu virei na hora. E assim... E ele me deixou totalmente consciente. Imagina. Ele veio com uma seriedade, eu senti a energia dele. Parecia que ele estava olhando para minha cara, eu meio que conseguia ver a expressão. Você pode falar o que você quiser de mim. Você pode falar, seu Zé, eu não quero trabalhar com o senhor. Seu Zé, eu não aceito, eu não quero ser um bandista. Mas jamais duvide do meu amor por você. Jamais duvide que eu tô aqui para te ajudar. Porque eu estou lutando por você, porque eu sei do seu potencial. Tipo, ele falou coisas que eu mesmo não acreditava sobre mim. Eu mesmo não me via com aquela... Ai, menina! Ah, mas não tem como, cara! Olha aí! É porque é muito lindo isso, sabe? É muito bonito quando a gente passa por... Eu vou encerrar esse vídeo contando esse caos que é muito marcante pra mim. Teve um dia que eu acordei, eu não tinha dormido, eu tava mal, eu tava me sentindo... Mas mesmo assim, eu parei aqui na frente da minha trunqueira, peguei uma vela pra Exu e acendi e falei assim, eu sei que eu não mereço. Que a gente quer ser Deus, né?
Falei assim, eu sei que eu não mereço, mas assim, me ajuda, cara, a seguir esse dia. Foi a primeira vez na minha vida que em um momento eu tinha pensado assim, puta, eu podia dar uma sumidinha, né? Não me matar, mas eu pensei, podia dar uma sumidinha, voltar. Voltar resetado aí, né? Me querendo fugir, né, dos meus sentimentos, enfim. Eu parei aqui antes de sair de casa pra trabalhar, eu acendi uma vela pra Exu e falei, eu sei que eu não mereço, mas eu só peço a tua força. E eu saí daqui, eu tava assim, não tinha dormido, enfim, eu tava mal. E eu fui trabalhar e aí esse dia aconteceu várias coisas muito bizarras. Então eu fui trabalhar e eu tava com uma energia. De repente, quando foi umas 10 horas da manhã, uma amiga minha me ligou. Falou, tô na frente do escritório, você tá aí? Eu falei, tô. Eu ia entrar numa reunião. Ela falou assim, posso tomar um café? Eu falei, pode. Aí ela chegou e é uma amiga que ela tem uma energia maravilhosa, assim. Ela chegou e eu falei, cara, eu não tô bem. Ela falou, não tem problema, eu vim aqui só pra ficar um pouquinho com você. E ela sentou e eu entrei numa reunião, ela ficou sentada do meu lado, assim. Eu acabei a reunião, ela me deu outro abraço e foi embora. Depois eu até pedi desculpa, eu falei, desculpa. E aí eu ia almoçar na casa da minha mãe. Nesse dia eu pedi o colo mesmo. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu preciso do seu colo. A hora que eu tava indo pra casa da minha mãe, você me ligou. Você mandou mensagem. Falou, cara, eu tava aqui, né? É muito louco isso. Aí você pegou e falou assim, eu tava aqui pensando em você, como é que você tá? Ó, seu Zé mandou falar isso pra você. E aí eu lembro que eu falei pra você, cara, eu tava dirigindo, indo pra casa da minha mãe, falei, cara, que surreal, eu tava precisando ouvir isso, sabe? E aí cheguei na casa da minha mãe, e ela falava assim pra mim, e eu chorava, ela falava, filha, confia nos seus guias. Filha, né, calma, você tem uma proteção, pra que você tá se culpando desse jeito, pra que você tá fazendo isso com você? E minha mãe foi falando comigo, mas mesmo assim eu tava... E ela falou, teus guias estão com você. E eu... E aí eu almocei, eu lembro que 10 minutos depois chegou uma mensagem de uma menina que era do terreiro, que eu frequentava, e que eu não tinha contato. E ela mandou uma mensagem assim, ela falou, Paulinha... você tá bem? Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, né? Óbvio, né? Uma pessoa X que eu não conheço, não tinha intimidade. Ela falou, não, cara, eu tô te mandando essa mensagem porque eu sonhei com a sua preta velha. E me veio muito forte agora a tua preta velha. E eu queria te falar só isso, que eu sonhei com ela, que eu gosto muito dela e que ela é um... Daí nesse momento, assim, eu desliguei o telefone com ela e aí eu passei a agradecer o resto do dia e falei, cara, como às vezes a gente quer respostas, né? Às vezes a gente quer encontrar, quer que se materialize e as respostas vêm através de pessoas. Então, da hora que eu saí de casa, que essa minha amiga passou lá pra tomar um café e que me abraçou, a hora que eu saí pra dirigir, quer dizer, eu tava ainda muito atormentada, você me mandou a mensagem. Cheguei em casa, minha mãe falou comigo e de repente... E acho que foram 2 mensagens de 2 pessoas depois que eu recebi falando da Preta Velha. E daí eu falei, cara, como eles são muito presentes na nossa vida, né? Como eles realmente não nos deixam. Eu tava ali me martirizando, deixando uma culpa tomar conta de mim, não olhando pra isso. E culpa nem faz parte de quem nós somos, sabe? Mas eu não tava... Mas eu me afundei nela ali. E essa é uma das coisas que, sabe, que eu sempre falo. A sua jornada mediúnica não está separada da sua jornada pessoal. Então, assim, os orientadores, os guias, eles querem que a gente saiba que tudo que a gente passa na nossa vida contribui de alguma forma para a nossa jornada mediúnica também. Então, a Umbanda, ela é vida, cara. Quando você canta o hino da Umbanda e você diz que ela é a força que nos dá vida, não é porque é uma coisa metafórica. A Umbanda, ela é sua vida. Ela é o que o seu Zé fala todas as vezes quando a gente termina as nossas giras aqui no nosso grupo. Ele fala, a Umbanda começa quando você sai do terreiro. Exatamente. Aqui é o ritual de Umbanda, aqui é a gira, mas a Umbanda começa quando você sai do terreiro. Então é como você disse, coisas como medo, como a culpa, não são Umbanda. Então é o momento de você questionar, de onde está vindo isso? Está vindo de uma pressão que eu estou fazendo sobre mim, né? Muitos médiums que fazem uma pressão tremenda sobre si mesmos, que se
auto-obsessores. São das dores que eu estou vivendo, é das mensagens que eu recebo da sociedade, independente de onde venha, confie nos seus orientadores, confie nos seus amigos espirituais. Eles querem o melhor para você. Eles estão aqui para isso, cara. Eles estão aqui para isso. Axé. Que linda. Gratidão por essa troca. Toda vez que a gente troca é isso mesmo. A gente abre muito o coração para um outro. A gente aprende muito, né? Eu aprendo muito com você. Sou muito grata por ter você na minha vida. Quero só agradecer mesmo. Bato minha cabeça para você. Bato minha cabeça para o seu Zé, para os seus guias, para os seus orixás. Que a gente continue essa caminhada de mão dada, né? E que a gente realmente, aconteça o que a gente falou antes de começar a gravar, nós dois vai olhando pro lado, um olhando pro lado, o outro falando assim: "Ê, meu filho, quem imaginou matou aqui, hein?" Te amo. Eu super me vejo assim do teu lado, também te amo. Eu que bato a cabeça para você, para os teus guias, para os teus orixás, para o teu ori, para tudo que é lindo aí no teu ori, para essa sua iniciativa. Paulinha, eu vejo a sua caminhada e, cara, eu te admiro tanto. E eu tenho que falar isso para todo mundo ouvir, porque eu conheço o início da sua caminhada na Umbanda, e quando a gente começou a conversar sobre isso, e olha você, cara, posso falar? Você tá aí, Iá, vou falar, mesmo que você não queira ouvir, bato a cabeça pra você, Iá, Paulinha Bandar de Oxum, Yansan. Meu amor, axé, motumbaxé, mojubá, você e os ancestrais que te orientam, que te guiam, que estão ao seu lado. E, força para nós. Eu quero pro pessoal que está assistindo, amores, eu sei que nesse momento vocês estão ansiosos, vocês estão angustiados, eu também estou, seu zelador também está, sua zeladora, sua mãe de santo, seu pai de santo, sua mãe pequena, seu cambone, tá todo mundo assim. Então, não se cobrem mais do que vocês conseguem suportar. E, de novo, confiem nos seus guias. A Umbanda é vida. Axé.